cavalos e cavaleiros que estão iniciando, a gente pode iniciar um cavalo para ensinar o cavalo a trilhar o boi, ou seja, se ligar no boi. A gente pode separar um boi e ficar seguindo esse boi no rabo do boi, sempre no rabo do boi. Para quê? Para esse cavalo aprender a trilhar o boi, você baixa a rédea e deixa ele trilhar o boi sozinho. E dessa forma a gente ensina o cavalo a se ligar no boi. Só que para separar o boi, para apartar o boi, seja no rancho e sorte, ou no trabalho da fazenda, ou numa prova de apartação, tá? A gente tem que aprender a separar o boi posicionando corretamente o cavalo. E aí, esse trabalho de seguir o boi na cauda do boi, ele não funciona. Isso aí a gente só usa só para ensinar o cavalo a se ligar no boi. Agora, quando eu estou aqui dentro, num curral de rancho sorte, por exemplo, e eu preciso separar um boi de lá e trazer para o outro curral que fica aqui do outro lado, ó, tá certo? Eu não posso ficar trabalhando no rabo do boi. Eu vou explicar a vocês por quê. Aqui, ó, na minha mão. Quando eu trabalho no rabo do boi, eu dou a opção do boi ir para a direita, para a esquerda, e ele pode fazer giro para o lado que ele quiser, e o meu cavalo vai estar sempre atrás dele. Então, o que é que acontece aí? O boi manipula a direção, ele que decide para onde ele vai. Agora, quando eu empurro o boi para o lado que eu preciso e trabalho aqui do lado direito ou do lado esquerdo do boi, eu consigo conduzir esse boi para o lado que eu quero. Se eu estou aqui, eu consigo conduzir o boi para a esquerda. Se eu venho para cá, eu consigo conduzir o boi para a direita, tá certo? Então isso aqui é uma regra básica que todo cavaleiro e cavalo de rancho sorte, de apartação, de trabalhar com boi, tem que saber fazer. Outra coisa importante é nunca se adiantar demais no boi, a não ser que eu queira que esse boi volte. Se o boi está aqui e o meu cavalo se adiantar demais, esse boi volta. Então, você sempre está um pouquinho atrasado em relação ao boi e sempre posicionado na direita ou na esquerda, dependendo de que para qual lado você quer conduzir o boi. Pode trabalhar no rabo do boi? Pode, mas se ele desviar para a direita ou para a esquerda, você tem que posicionar o seu cavalo para ajudar a conduzir esse boi para o lado certo, tá bom? Então vou mostrar isso aqui um pouquinho na prática agora, vamos lá. Eu vou fazer o jeito errado para vocês verem, tá? E vou fazer o jeito certo. Então vamos lá, vou separar aqui um boi, ó. Olha lá, ó. E vou trabalhar no rabo dele, ó, atrás dele. Vocês vão ver que ele sempre volta para a boiada, ó. Por quê? Porque trabalhando no rabo dele aqui, eu não tenho controle da direção. O boi é quem decide para onde vai, certo? Ó, vou tirar o boi e vou trabalhar no rabo dele. Olha o que vai acontecer. Ó, ele vai fazer, ó, a curva e vai voltar para a boiada. Por quê? Porque eu estou trabalhando atrás dele, estou trabalhando no rabo do boi, tá certo? Então nesses casos eu não consigo ter controle de para onde eu levo o boi. Se eu tivesse no meio de uma prova, de um treino valendo mesmo, eu teria que conduzir esse boi para o outro curral lá, tá? Mas eu não consegui, por quê? Porque eu estou trabalhando na posição errada. Agora eu vou trabalhar na posição certa, ok? Vou tirar esse boi 6 aqui para o meu lado esquerdo, ó. Olha lá. E agora, olha onde eu me posicionei, ó. Não passei, que se eu passasse dele ele ia voltar. Trabalho lateralmente, ó, para conduzir ele para onde eu preciso. Porque do outro lado eu tenho a cerca me ajudando. Se eu não tivesse a cerca me ajudando, eu ia ter mais dificuldade, porque eu ia ter que cercar os dois lados e sempre conduzir para frente, tá? Mas aqui eu tinha essa cerca me ajudando, então eu só precisei me posicionar na lateral do boi e um pouco atrasado em relação ao boi para conseguir conduzir ele para o outro curral. Vamos fazer outro aqui, vamos lá. Vou separar mais um aqui, ó. Separei e vou conduzir ele, ó lá. Conduzir ele lateralmente para ele não voltar, ó. Ok, foi mais um. Vamos lá, mais um. Agora eu vou tirar um para o outro lado. Eu tirei dois aqui para o meu lado esquerdo, vou tirar um aqui para o lado direito agora. Lá vai ele, ó. Venho aqui na lateral do boi e conduzo ele para o outro curral. Dessa forma, não tem erro, tá? Se for um boi ligeiro, você vai ter que ser ligeiro também para se posicionar caso ele mude a rota. Então foi lá, ó. Ó, vim para essa posição que aqui ele não tem como voltar. E quis parar, eu empurro um pouco mais para trás e deu certo. Agora eu vou tirar para o meu lado esquerdo aqui novamente. Olha lá, olha lá. Aí, muito bom.
Beleza, pessoal? Essa é só uma pequena dica muito importante para quem está começando, principalmente, ou para quem já começou, mas não está conseguindo conduzir a boiada do jeito certo, conduzir o boi do jeito certo. Presta atenção na posição do seu cavalo em relação ao boi, que as coisas começam a funcionar bem. Beleza?